Capítulo 35. As varinhas fluorescentes de Primalux zumbiam através do corredor impecável e forrado de branco bem abaixo do comitium. Hunt parecia uma tempestade de preto e cinza contra os azulejos brancos brilhantes. Os passos precisos enquanto se dirigia para uma das portas de metal trancadas no fim da longa passagem. Um passo atrás do anjo, Bryce apenas observava os movimentos de Hunt, o modo como atravessava o mundo, o modo como os guardas no saguão de entrada mal checaram sua identificação antes de liberá-lo. Ela nunca imaginara que aquele lugar existisse abaixo das 5 cintilantes torres do Comitium, que eles tinham celas, salas de interrogatório. Aquela para a qual fora levada na noite da morte de Danica ficava a 5 quarteirões dali, uma instalação regida por protocolos, mas aquele lugar... Bryce tentou não pensar na finalidade do local, que leis deixavam de ser aplicadas quando a pessoa cruzava a soleira. A ausência de qualquer odor, à exceção de alvejante, sugeria que era lavado com frequência. Os ralos que via a cada poucos metros sugeriam... A semiférica não queria saber o que os ralos sugeriam. Eles chegaram a uma sala sem janelas, e Hunt tocou a fechadura circular de metal à esquerda com a palma. Um silvio e um assovio. E o anjo abriu a porta com o ombro, espiando o interior antes de acenar para ela. As Primalux acima zumbiam como vespas. Bryce se perguntou para onde iria a própria Primalux, por menor que fosse, quando fizesse a descida. Com Hunt, a explosão de luz que sem dúvida irrompeu de seu campo energético provavelmente tinha abastecido uma cidade inteira. Às vezes ela se perguntava de quem havia sido a Primalux que alimentava seu telefone, ou seu aparelho de som, ou a sua máquina de café. Mas aquela não era hora de pensar em merdas aleatórias. Ela se censurou enquanto seguia Hunt para dentro da cela e contemplava o homem pálido sentado ali. 2 cadeiras haviam sido dispostas à frente da mesa de metal no centro da sala, a qual, no momento, as algemas de Briggs estavam presas. Seu macacão branco parecia impecável, mas... Bryce considerou o estado do rosto esquelético e encovado e tentou não se encolher. O cabelo escuro tinha sido raspado, e muito embora nenhum hematoma ou arranhão maculasse a sua pele, os olhos azul escuros eram vazios e desenganados. Briggs não disse nada enquanto Hunt e ela se sentavam à mesa. A cada canto, as luzes vermelhas de câmeras de segurança piscavam, e a semiférica não tinha dúvida de que alguém os escutava em uma sala de controle algumas portas adiante. Não vamos tomar muito do seu tempo, avisou Hunt, como se também notasse aqueles olhos assombrados. Tempo é tudo que tenho agora, anjo, e aqui é melhor que lá. Lá onde o mantinham na prisão de Adrestia, onde lhe faziam coisas que resultavam naqueles olhos mortos terríveis. Bryce podia sentir o apelo silencioso de Hunt para que ela desse o início ao interrogatório. Então tomou fôlego, preparando-se para encher o diminuto e sibilante espaço com sua voz. Mas Briggs perguntou: em que mês estamos? Que dia é hoje? O horror comprimia as entranhas de Bryce. Aquele homem quisera matar pessoas, lembrou a si mesma. Mesmo que tudo indicasse que não havia assassinado Danica, ele tinha planejado matar muitos outros, para desencadear uma guerra de larga escala entre humanos e Vanir, para derrubar os Esteri. Por isso estava atrás das grades. 20 de abril, respondeu Hunt em voz baixa. De 15.035. Só faz 2 anos. Bryce engoliu a secura da própria boca. Temos algumas perguntas sobre o que aconteceu há 2 anos, e também sobre alguns eventos recentes. Briggs a encarou. Realmente a encarou. Por quê? Hunt se recostou na cadeira, uma indicação silenciosa de que ela estava no comando. O Corvo Branco sofreu um atentado à bomba há alguns dias atrás. Considerando que a boate era um de seus alvos principais há alguns anos, a evidência indica que aqueles está ativa outra vez. E acha que estou por trás da explosão. Um sorriso amargo curvou o rosto anguloso cruel. Hunt ficou tenso. Nem sei em que ano estamos, moça, e acha que, de algum modo, sou capaz de fazer contato com o exterior? E quanto a seus seguidores? Interrompeu Hunt com cautela. Teriam feito algo assim em seu nome?
Por que se importariam? Briggs se reclinou na cadeira. Falhei com eles. Falhei com nosso povo. Ele assentiu para Bryce. E falhei com pessoas como você, os indesejáveis. Você jamais me representou, rebateu Bryce em voz baixa. Abomino o que tentou fazer. Briggs riu, um som raspado. Quando os Vanille dizem que não é boa o bastante para algum trabalho por causa de seu sangue humano, quando machos como este babaca ao seu lado a veem apenas como uma bela bunda para foder e então descartar, quando você testemunha sua mãe é humana, não é? Sempre é. Sendo tratada como lixo, essas noções hipócritas logo desaparecem. Ela se recusou a argumentar, a se lembrar das vezes que tinha visto a mãe ser ignorada ou humilhada. Então está dizendo que não tem nada a ver com o atentado, cortou Hunt. De novo, disse Briggs, repuxando as algemas. As únicas pessoas que vejo diariamente são as que querem me desmembrar como um cadáver, e então me costurar de novo antes do anoitecer, as mede-bruxas consertando tudo. O estômago de Bryce se revirou. Até a garganta de Hunt oscilou conforme o anjo engolia em seco. Seus seguidores não teriam planejado bombardear a boate por vingança? Contra quem? Indagou Briggs. Nós, por investigar o assassinato de Danica Fendir e procurar o chifre de Luna. Os olhos azuis de Briggs se anuviaram. Então os idiotas da 33ª enfim se deram conta de que eu não a matei? Não fui inocentado de nada oficialmente, argumentou Hunt sem rodeios. Briggs balançou a cabeça, encarando a parede à esquerda. Não sei nada sobre o chifre de Luna, e tenho certeza de que nenhum soldado da Keres sabe de porra nenhuma, mas eu gostava de Danica Fendir. Mesmo quando me prendeu, gostava dela. Hunt encarou o homem esquelético e atormentado, uma casca do adulto de porte poderoso de 2 anos antes. O que faziam com ele naquela prisão, maldito inferno, onde podia imaginar os tipos de tortura. As lembranças de ter sofrido o mesmo ainda lhe tiravam o sono. Bryce piscava para Briggs. O que quer dizer com gostava dela? Briggs sorriu, saboreando a surpresa de Bryce. Ela me sondou e a meus agentes por semanas, até me encontrou 2 vezes. Me pediu para parar com meus planos, ou teria de me prender. Bem, essa foi a primeira vez. Na segunda, ela me avisou de que tinha evidência suficiente para ser obrigada a me prender, mas que eu poderia escapar facilmente se admitisse o que estava planejando e parasse de imediato. Não lhe dei ouvidos novamente. Na terceira vez, ela trouxe sua matilha e foi tudo. Hunt controlou as emoções, forçando uma expressão impassível. Danica pegou leve com você? O rosto de Bryce empalideceu. Para a surpresa do anjo, foi preciso um grande esforço para não tocar a mão de Bryce. Ela tentou. Os dedos nodosos de Briggs alisavam o impecável macacão branco. Para um Vanir, ela parecia justa. Não creio que necessariamente discordasse de nós. De nossos métodos, sim, mas acho que talvez fosse uma simpatizante. Ele observou Bryce outra vez com uma rispidez que eriçou Hunt. O anjo reprimiu um grunhido com o uso do termo. Seus seguidores sabiam disso? Sim, acho que ela até deixou alguns deles escaparem naquela noite. Hunt suspirou. Essa é uma acusação gravíssima a se fazer contra uma líder das tropas auxiliares. Ela está morta, não está? Quem se importa? Bryce se encolheu, o bastante para que Hunt não contivesse o grunhido daquela vez. Danica não era uma simpatizante da rebelião, sibilou Bryce. Briggs a olhou condescendente. Talvez ainda não fosse, concordou ele, mas podia estar enveredando por esse caminho. Talvez ela visse como sua bela amiga mestiça era tratada pelos outros e não estivesse muito satisfeita também. Ele sorriu deliberadamente quando Bryce piscou diante do palpite correto sobre seu relacionamento com Danica. Com certeza, ele lera as emoções em seu rosto. Briggs continuou. Meus seguidores sabiam que Danica era um trunfo em potencial. Discutimos o assunto mesmo antes do ataque surpresa. E naquela noite, Danica e a Matilha foram justos conosco.
Lutamos e até conseguimos acertar alguns bons golpes naquele seu segundo em comando. Ele assoviou. Connor Rostron. Bryce se enrijeceu por completo. O cara era durão. Pela curva cruel em seus lábios, Briggs tinha claramente percebido como ela havia ficado tensa à menção do nome de Connor. Rostron era seu namorado? Pena. Não é da sua conta. As palavras tão vazias quanto os olhos de Briggs. Hunt sentiu um aperto no peito ao ouvir aquelas palavras, a ausência no tom da semiférica. Não mencionou nada disso quando foi preso pela primeira vez, declarou o anjo. Por que diabos deduraria uma Vanir tão poderosa e potencial simpatizante como Danica Fendir? Cuspiu Briggs. Eu poderia ter sido decapitado por isso. Ele gesticulou para a cela ao seu redor, mas a causa teria sobrevivido. Tinha de sobreviver, e eu sabia que alguém como Danica seria uma poderosa aliada para nosso lado. Mas por que não mencionar nada disso durante seu julgamento por assassinato? Interrompeu Hunt. Meu julgamento? Você quer dizer aquela farsa de 2 dias que televisionaram com aquele advogado que o governo me designou? Briggs gargalhou. Hunt precisou se lembrar de que ele era um prisioneiro, vítima de inenarrável tortura, e não alguém cujo rosto poderia socar, nem mesmo pelo modo como seu riso fizera Bryce se remexer no lugar. Sabia que eles poriam a culpa em mim independentemente de qualquer coisa. Sabia que mesmo que falasse a verdade, acabaria aqui. Então, pela chance de que Danica pudesse ter amigos ainda vivos que compartilhavam de seus sentimentos, guardei segredo. Mas está contando agora, constatou Bryce. Briggs não respondeu, e em vez disso estudou a amassada mesa de metal. Eu disse há 2 anos e repito, a Keres não matou Danica ou a Matilha dos Demônios. Quanto ao atentado ao Corvo Branco, no entanto, podem ter sido bem-sucedidos. Bom para eles, se foi o caso. Hunt rangeu os dentes. Teria estado tão fora da realidade quando seguira Shahar? Teria sido aquele nível de fanatismo que o havia encorajado a liderar os anjos da 18ª no Monte Hermon? Naqueles últimos dias, ele nem sequer teria escutado se alguém tentasse chamá-lo à razão. Uma vaga lembrança ressurgiu, de Aizeia fazendo exatamente aquilo, berrando na tenda de guerra de Hunt, porra. Muitos Vanir morreram na explosão? Perguntou Briggs. A repulsa toldou o semblante de Bryce. Não, respondeu ela se levantando. Nenhum. Ela falava com a altivez de uma rainha. Hunt somente foi capaz de imitá-la. Briggs estalou a língua. Que pena. Hunt cerrou os punhos. Tinha estado tão apaixonado por Shahar, pela causa. Teria sido melhor que aquele homem? Obrigada por responder às nossas perguntas, disse Bryce tensa. Sem esperar pela réplica de Briggs, ela se apressou na direção da porta. Hunt se colocou às suas costas, mesmo com Briggs acorrentado à mesa. Que tivesse encerrado a reunião de forma tão abrupta provou a Hunt que Bryce compartilhava de sua opinião. Briggs não havia, de fato, matado Danica. Ele mal alcançara a soleira quando Briggs falou. É um dos caídos, hein? Hunt hesitou. Briggs sorriu. Meus respeitos, cara. Ele examinou Hunt da cabeça aos pés. Em que unidade da 18ª você serviu? Hunt não respondeu, mas os olhos azuis de Briggs brilhavam. Vamos derrubar esses bastardos um dia, irmão. Hunt vislumbrou Bryce, já na metade do corredor, passos ligeiros, como se não suportasse respirar o mesmo ar que o homem preso à mesa, como se precisasse sair daquele lugar horrível. O próprio Hunt tinha estado ali, interrogado pessoas mais vezes do que gostaria de se lembrar, e a vida que ceifara na noite anterior, aquilo o assombrava. Menos uma morte devida, mas o assombrava. Briggs ainda o encarava, esperando a resposta de Hunt. O sim que Hunt teria proferido semanas antes agora se dissolvia em sua língua. Não havia sido melhor que aquele homem. O anjo não sabia o que aquilo o tornava. Então Briggs e seus seguidores estão fora da lista, disse Bryce, acomodando os pés sob o corpo no sofá da sala de estar. Cynric já roncava ao seu lado, a não ser que ache que ele mentiu. Hunt, sentado no outro
Hunt, sentado no outro canto do sofá em L, franziu o senho para a partida de solebol na TV. Ele disse a verdade. Lidei com muitos prisioneiros para perceber quando alguém está mentindo. As palavras soaram tensas. O anjo tinha estado apreensivo desde que haviam deixado o Comitium pela mesma porta secundária que usaram para entrar. Nenhuma chance de encontrar Sandriel daquele modo. Hunt apontou para os papéis que Bryce trouxera da galeria, notando alguns dos movimentos de Danica e a lista de nomes que a semiférica tinha compilado. Refresque minha memória. Quem é o próximo em sua lista de suspeitos? Bryce não respondeu. Ela estudava o perfil do anjo, a luz da tela refletindo em suas maçãs do rosto, aprofundando as sombras abaixo do maxilar marcado. Ele era mesmo bonito e, de fato, parecia estar de péssimo humor. O que houve? Nada, diz o cara que está rangendo os dentes com tanta força que posso ouvir daqui. Hunt a fuzilou com o olhar e esticou um braço musculoso nas costas do sofá. Havia se trocado quando chegaram meia hora antes, tendo parado para uma rápida refeição em uma barraquinha de noodles e dumplings no fim do quarteirão e, no momento, vestia uma camiseta cinza macia, um moletom preto e um boné de solebol branco virado para trás. Aquilo havia se provado tão desconcertante, tão comum e masculino, na falta de uma palavra melhor, que ela passara os últimos 15 minutos o observando de modo sorrateiro. Mechas soltas do cacheado cabelo escuro se enrolavam nas pontas. A faixa ajustável do boné quase cobria a tatuagem em sua testa. E ela não fazia ideia do porquê, mas era tudo tão levianamente perturbador. O que foi? Perguntou o anjo ao flagrar seu olhar. Bryce esticou o braço, a longa trança escorregando pelo ombro, e pegou o telefone do anjo na mesa. Tirou uma foto e mandou uma cópia para si mesma, em grande parte porque duvidava de que alguém acreditaria se dissesse que Hunt Atalar em pessoa estava sentado em seu sofá, vestindo roupas descontraídas, boné de solebol virado para trás, assistindo à TV e bebendo uma cerveja. A sombra da morte, pessoal. Isso é irritante, disse ele entre dentes. Assim como seu rosto, rebateu ela com doçura, jogando o telefone para ele. Hunt o pegou, tirou uma foto dela e então o guardou, olhos de novo no jogo. Ela o deixou em paz por 1 minuto. Você está emburrado desde que encontramos Briggs, disse ela então. A boca do anjo se curvou para o lado. Lamento. Por que está se desculpando? Os dedos do guerreiro traçaram um círculo na almofada do sofá. Aquilo despertou algumas merdas pesadas sobre o modo como ajudei a liderar a rebelião de Shahar. Ela ponderou, relembrando cada horrível palavra e interação naquela cena sob o comício. Você não se parece nada com Briggs, Hunt, disse ela com cuidado. Os olhos negros deslizaram até ela. Não me conhece bem o bastante para afirmar. Você arriscou alegre e voluntariamente a vida de inocente para promover sua rebelião? Ele comprimiu os lábios em uma linha fina. Não. Bem, aí está sua resposta. Mais uma vez ele contraiu o maxilar, então disse: Mas eu estava cego sobre muitas coisas. Como o quê? Muitas coisas, desconversou. Ver Briggs, o que estão fazendo com ele, não sei por que me afetou dessa vez. Visitei diversos prisioneiros lá embaixo para... Quer dizer... Seu joelho balançou. Ele continuou sem encará-la. Sabe o tipo de merda que tenho de fazer? Sim, disse ela com gentileza. Mas, independentemente do motivo, ver Briggs daquele jeito hoje me fez lembrar de meu próprio... Ele hesitou de novo e tomou um gole de cerveja. Um pavor gelado e oleoso encheu seu estômago, revirando o macarrão frito que havia comido 30 minutos antes. Por quanto tempo fizeram o mesmo com você depois do Monte Hermon? 7 anos. Ela fechou os olhos enquanto o peso daquelas palavras a atingia. Perdi a noção do tempo também, revelou Hunt. As masmorras dos Estrie eram tão enterradas, tão escuras, que os dias pareciam anos
e anos pareciam dias e, quando me libertaram, fui enviado direto ao arcanjo Remuel, meu primeiro feitor. Ele continuou o castigo por mais 2 anos. Ficou entediado e se deu conta de que eu seria mais útil despachando demônios e sendo seu mensageiro do que apodrecendo em suas câmaras de tortura. Solas flamejantes, Hunt, sussurrou ela. Ele ainda não a encarava. Quando Remuel decidiu me deixar servir como seu assassino, fazia 9 anos que eu não via a luz do sol, que não ouvia o vento ou cheirava a chuva, que eu não via grama ou um rio ou uma montanha, que eu não voava. As mãos de Bryce tremiam tanto que ela cruzou os braços, aninhando os dedos junto ao corpo. Eu lamento. Os olhos do anjo se tornaram distantes, vidrados. Ódio era o único combustível que me alimentava. O mesmo ódio de Brice. Nenhuma esperança, nenhum amor, apenas um implacável e raivoso ódio pelos arcanjos, pelos Esteri, por tudo aquilo. Ele enfim a encarou, os olhos tão vazios quanto os de Brice. Então é isso. Talvez eu jamais tenha estado disposto a matar inocentes para ajudar a rebelião de Shahar, mas é a única diferença entre mim e Brice. Continua sendo. Ela não se permitiu pensar 2 vezes antes de pegar sua mão. Não havia se dado conta do quão maior era a mão de Hunt até que a envolveu com a sua. Não havia se dado conta de quantos calos havia naquelas palmas e naqueles dedos até que lhe arranhassem a pele. Hunt olhou para as mãos de ambos, as unhas pintadas de cor pastel contrastando com o dourado da própria pele. Bryce se viu prendendo o fôlego, esperando que ele se soltasse. Ainda acha que ódio é tudo que o alimenta? Não, respondeu ele, os olhos se erguendo de suas mãos para estudar o rosto da semiférica. Às vezes, para algumas coisas sim, mas... Não, Kinlan. Ela assentiu, mas ele ainda a observava, então estendeu a mão para pegar os papéis. Não tem mais nada a dizer? O canto da boca de Hunt se contorceu. Você, a pessoa que tem sempre uma opinião sobre tudo e sobre todos, não tem nada a dizer depois do que lhe contei? Ela ajeitou a trança por sobre o ombro. Você não é como Briggs, declarou ela simplesmente. Ele franziu o senho e começou a puxar a mão. Bryce pressionou os dedos ao redor dos do anjo. Você pode se ver assim, mas eu também o vejo, Atalá. Vejo sua bondade e sua... sei lá. Ela apertou a mão dele para dar ênfase. Vejo a merda que convenientemente esquece. Briggs é uma pessoa ruim. Pode ter se juntado à rebelião humana pelos motivos certos, mas ele é uma pessoa ruim. Você não. Nunca será. Fim de papo. O acordo que tenho com Micah sugere o contrário. Você não é como ele. O peso do olhar do anjo acariciava a pele de Bryce, aquecia seu rosto. Ela puxou a mão com toda a displicência de que foi capaz, tentando não notar como os dedos de Hunt pareciam hesitantes em soltá-la. Mas ela se inclinou, esticando o braço e bateu no boné. A propósito, qual é a desse lance? Ele afastou sua mão. É um boné. Não combina com sua imagem de predador noturno. Por um piscar de olhos, ele ficou em completo silêncio. Em seguida, soltou uma gargalhada, jogando a cabeça para trás. A coluna forte e bronzeada de seu pescoço oscilou com o movimento, e Bryce cruzou os braços outra vez. Ah, Kinlan, disse ele, balançando a cabeça. Ele tirou o boné da própria cabeça e colocou na da semiférica. Você é cruel. Ela sorriu, virando o boné ao contrário, do mesmo modo que ele o usara, e folheou os papéis afetada. Vamos examinar tudo de novo. Já que Briggs foi um embuste e a Rainha Vitória está fora, talvez haja algo sobre a presença de Danica no Templo de Luna na noite do roubo do chifre que deixamos passar. Ele chegou mais perto, a coxa roçando no joelho dobrado de Bryce e espiou os papéis em seu colo. Ele
Ela observou os olhos do anjo passearem pela informação conforme estudava a lista com os últimos passos da loba, e tentou não pensar no calor daquela coxa contra sua perna, os músculos ali contidos. Então ele ergueu a cabeça. Estava tão próximo que ela percebeu que seus olhos não eram negros afinal, e sim de um tom de castanho profundo. Nós somos idiotas. Obrigada pelo nós. Ele bufou uma risada, mas não se afastou. Não moveu aquela perna poderosa. O templo tem câmeras externas. Estavam gravando na noite em que o chifre foi roubado. Você faz parecer que a 33ª não verificou isso há 2 anos. Disseram que o blackout tornou qualquer gravação essencialmente inútil. Talvez não tenhamos feito os testes certos na gravação, checado os campos certos, pedido às pessoas certas que a examinassem. Se Danica estava lá naquela noite, por que ninguém sabia do fato? Por que ela não confessou estar no templo quando o chifre foi roubado? Por que a acólita não disse nada sobre sua presença? Bryce mordeu o lábio. Os olhos de Hunt acompanharam o gesto. Ela podia jurar que tinham escurecido, que a coxa pressionou ainda mais a sua, como se a desafiasse, a provocasse para ver se recuaria. Ela não o fez, mas a voz estava rouca ao dizer: Acha que Danica pode ter descoberto quem levou o chifre e tentado encobrir? Ela balançou a cabeça. Danica não faria isso. Ela mal parecia se importar com o roubo do chifre, afinal. Não sei, admitiu ele. Mas vamos começar pela gravação, mesmo que seja apenas chuvisco, e mandar para alguém que possa fazer uma análise mais abrangente. Ele tirou o boné da cabeça de Bryce e o recolocou na sua. Ainda ao contrário, ainda com aquelas mechas cacheadas escapando pela borda. Para completar, ele puxou a ponta da trança de Bryce. Em seguida, cruzou as mãos na nuca enquanto voltava a atenção ao jogo. A ausência daquela perna contra a sua foi como um choque de realidade. Quem você tem em mente? A boca de Hunt apenas se curvou para cima.